Como, por exemplo, o governo federal está avaliando deixar o Tribunal Penal Internacional. O ministro da Justiça, Flávio Dino, disse que o tribunal é desequilibrado e que a ONU deve discutir de novo o estatuto. Para defender essa ideia, Dino ainda apontou o fato dos Estados Unidos e a China não fazerem parte do Tribunal Internacional. Ele acredita também que países emergentes que seguem o estatuto estão sendo prejudicados. Então vamos conferir o que disse o ministro da Justiça. A declaração foi dada inclusive após as críticas do presidente Lula ao Tribunal Penal Internacional. Mais de 120 países fazem parte desse tribunal, incluindo Canadá, Itália, Reino Unido e Japão. A gente tem esse trecho? Vamos acompanhar. O que o presidente Lula alertou corretamente, é que há um desbalanceamento em que alguns países aderiram à jurisdição do Tribunal Penal Internacional e outros não, como os Estados Unidos, a China e outros países importantes do mundo. Isso sugere que, em algum momento, a diplomacia brasileira pode rever essa adesão a esse acordo, uma vez que não houve essa igualdade entre as nações na aplicação desse instrumento. Lembrando que o Brasil entrou em 2002 após um decreto do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso no TPI, o Tribunal Penal Internacional. Vamos começar essa rodada com o Cláudio Dantas. Dantas, mudança de posicionamento do Brasil, naturalmente após as falas do presidente Lula, que até chegou a sinalizar que desconhecia esse tribunal, mas resgataram as falas do presidente Lula, não tenho certeza se já como presidente do terceiro mandato ou ainda em campanha, se referindo a Jair Bolsonaro, dizendo que Bolsonaro deveria ser julgado, inclusive no TPI, por conta da gestão da pandemia aqui no Brasil. Não foi ele que disse isso, foi um amigo dele, Daniel. Vamos deixar bem claro. Olha só, vamos sair também do TNP, do Tratado de Não Proliferação Nuclear, porque é o seguinte: o que o Brasil tem historicamente é o soft power, é a sua diplomacia capaz de agregar, aquela que aposta no multilateralismo, aquela que aposta nos direitos humanos, aquela que aposta na questão ambiental, aquela que aposta em agregar, em dialogar. Nós não temos capacidade militar, não temos capacidade muito menos nuclear, não temos nenhum tipo de hard power para entrar nesse tabuleiro geopolítico com peso de verdade específico. Então, é como se você quisesse, você tem ali um Fusquinha, um carro que você consegue estacionar em qualquer lugar, não, mas você quer uma limusine igual do vizinho. Só que você não tem dinheiro para botar a gasolina no tanque. Então, o que está acontecendo? A gente está começando a enveredar por um caminho sem volta, um caminho que vai nos trazer conflito, que vai nos colocar numa posição de fragilidade, vai nos colocar em conflitos que não são nossos. E que é pior, essa disposição em abandonar uma ferramenta que integra todo o sistema de governança global, ele não é perfeito? Não, não é perfeito. Mas abandonar uma ferramenta de direitos humanos, de justiça, ferramenta a qual o próprio Lula e o PT e PSOL e outros já tentaram recorrer, já recorreram. Abandonar isso a troco de quê? Só para comparar? Se os Estados Unidos não tá, eu também não tô. Se a China não tá, eu também não tô. Então vamos pro BRICS, porque lá tem Rússia, China, vai ter Arábia Saudita, Irã. Vamos pegar a tecnologia da Rússia também. A Rússia estava lá, o Putin hoje lá com o Kim Il lá, Kim Sung lá, o Kim Il. Eu já nem sei qual é o Kim. É o da Coreia do Norte. Kim Jong-un. Para comprar munição. Kim Jong-un. É porque tem o Sun, o Il e tem o Un. Então tá lá o Putin com o norte-coreano, o ditador norte-coreano, cujo o prazer dele é colocar míssil balístico com ogiva nuclear. Quer dizer, o objetivo dele, o grande desafio da vida dele é esse. Então é esse tipo de parceiro diplomático que nós estamos buscando. Já não bastavam as ditaduras africanas que o Lula foi buscar, foi atrás e foi apertar a mão durante os seus primeiros mandatos. Agora não, agora o negócio enveredou para outro caminho. Ele acha que vai... Porque assim, veja, se nós estivéssemos fazendo uma diplomacia, vamos dizer assim, de pendular, de você usar aproximação com um determinado grupo para conseguir
vantagens de outro grupo, que é uma coisa histórica do Brasil, vai lá de Getúlio Vargas, tudo bem. Mas não, o Lula está fazendo uma opção clara por um caminho sem volta, aliado a autocracias, ditaduras e aos párias internacionais. Agora, Mota, é importante a gente fazer uma autoanálise e identificar quem é o Brasil na fila do pão, né? Flávio Dino disse que Estados Unidos e China não estão no Tribunal Penal Internacional. Como se isso ou esse fosse um bom argumento para o Brasil sair desse tribunal, ao que fazemos parte desde o ano de 2002. Faz sentido essa defesa de Flávio Dino? Eu acho que o que está acontecendo aqui, Daniel, mais uma vez, é a confusão entre partido, governo e Estado. Assinar ou não assinar um tratado de cooperação penal internacional é uma questão de Estado, não é uma questão de preferência desse ou daquele político, não é uma questão partidária, não é uma questão ideológica. Agora, o mais importante de tudo, que eu acho que realmente dá o contexto, é a gente lembrar o porquê dessa discussão está acontecendo agora. Por quê? Por que estamos discutindo isso? O motivo, todo mundo lembra, é uma ordem emitida pelo tribunal pedindo a prisão do presidente da Rússia, Vladimir Putin. Esse não é um motivo bom para a gente estar tendo essa discussão. É simples assim. E o Dantas chamou a atenção para um ponto fundamental. Essa turma está brincando com fogo. Eles estão chamando para a gente um conflito que não é nosso, como se não bastassem os problemas que a gente já tem aqui. Muito bem lembrado, é isso mesmo. Zé, também queremos ouvi-lo acerca dessa defesa de Flávio Dino, por favor. Pois é, em primeiro lugar, não é desconhecimento, eles sabem, o Flávio Dino sabe, já foi deputado, né, além de governador, foi juiz, de que um tratado assim, ele não é desfeito por um arroubo. Ele é aprovado pelo Congresso Nacional e tem validade legal. Tudo bem que o Congresso não presta muita atenção nisso. Muitas vezes eu pergunto, o que vai votar hoje lá na Secretaria da Câmara? Não é nada importante não, são acordos internacionais. É mais ou menos assim, isso, mas é votado e tem validade, né? Cada um dos acordos, eles passam pelo Congresso e tem validade. E Lula, em 2018, foi ao Tribunal de Haia para não ser preso, para se ter uma ideia. Então, também há acordos internacionais. Esses acordos internacionais, eles regem o direito internacional e a garantia entre estados. Então, para início de conversa, há esse aspecto legal. Em segundo lugar, Lula indicou uma juíza, né? E sempre elogiou esses tribunais internacionais, inclusive da ONU. Então, assim, não é sério esse tipo de defesa e não dá para desfazer de uma hora para outra. Tudo bem, ele pode mandar uma mensagem ao Congresso, para o Congresso fazer, mas acredito que o Congresso não vai ter tempo de votar isso. Mas, de qualquer maneira, o Flávio Dino, nesta fala, sai ali em socorro ao presidente Lula, dizendo que ele não falou asneira e tal, e faz a defesa dele. É exatamente isso que a maior parte das pessoas acaba defendendo, viu? Que o Flávio Dino está fazendo uma defesa do presidente Lula para evitar que o escorregão se transforme em um problema muito maior e para chancelar uma eventual vinda de Vladimir Putin. Dantas, pode complementar, por favor. Não, é preciso entender como é que é a evolução, né, desse direito internacional e desse sistema, né, que busca fazer o quê? Busca tentar fazer justiça contra criminosos, né, genocidas e criminosos ditadores e afins, criminosos de Estado, cuja justiça não vai acontecer no país. Então, por isso que precisa ter uma justiça acima. Isso vem, esse conceito, ele vem, inclusive, como, vamos dizer assim, como uma evolução do Tribunal de Nuremberg. Então, é uma evolução e ele permanece em evolução.
Há, inclusive, discussões, porque a resistência do Congresso americano, inclusive, em avaliar essa questão e avalizar, porque isso chegou a ser enviado lá para o Congresso americano, essa questão do TPI. Por quê? Porque os Estados Unidos, ele está sempre enviando tropas para regiões de conflito em vários lugares do mundo. Às vezes está sempre comprando briga aí, comprando guerra, entrando em guerra em outros lugares. Então ele não quer ser alvo de uma denúncia de um país inimigo, rival, em relação aos seus próprios soldados. Então o que se vem trabalhando são exceções para cada caso, etc. Então assim, agora nós não temos capacidade militar alguma. Há pouco tempo saiu um estudo mostrando que a gente conseguiria... Nós temos munição para 11 minutos de guerra. É ridículo, é absolutamente ridículo. Vai comparar com o potencial bélico dos Estados Unidos ou da China, o tamanho do exército chinês. Então, assim, a gente não tem que comprar essas brigas porque a gente não tem o tamanho. Vai fazer o dever de casa, vai cuidar dos seus problemas. O Lula não está cuidando dos problemas internos, está arrumando outros problemas. Por quê? Está nessa egotrip dele, nessa lua de mel, que não acaba, e aproveita e falando bobagem. Toda viagem ele fala uma bobagem, está comprando briga com quem não deve, inclusive, fazendo o país passar vergonha, está surpreendendo, deixando indignadas diversas lideranças ocidentais. Agora, infelizmente, a esquerda, os progressistas, cadê o ministro de Direitos Humanos para falar alguma coisa? Permanece calado no seu cargo para segurar o cargo. Ele deveria se manifestar, assim como fez o Flávio Dino. E ainda que fosse de forma contrária, quer dizer, como é que você abre mão de integrar um sistema desse que você toda hora recorre? Aliás, eles estão com a cabeça de que nunca mais vão sair do governo, de que nunca mais vão deixar o poder, de que sempre estarão do lado da força, do lado do Estado, do lado de que tem o porrete na mão. Só que acontece que a história é cíclica. Quando tiver do lado do prego, aí vão chorar, aí vão reclamar. Por isso que o Mota falou uma coisa importantíssima. É uma questão de Estado, é uma questão de Estado. Não tem nada a ver com conveniência política, com questão partidária. Não pode misturar as coisas. Então, assim, é muito grave, muito delicado. E eu espero que isso não avance de maneira alguma no Congresso. Tá certo, a gente vai arrematar com o Mota, só quero recapitular e trazer para as pessoas que chegam agora essa fala do ministro Flávio Dino dizendo que o TPI, o Tribunal Penal Internacional, é de algumas nações e não de todas. Esse é o alerta que o presidente Lula fez no sentido da necessidade de haver igualdade entre os países, ou seja, ou todos aderem ou não faz sentido um tribunal que seja para julgar apenas uns e não outros países, completou o ministro da Justiça, Flávio Dino. Para fechar esse assunto, Mota, seu comentário. É a mesma coisa que dizer, por exemplo, que os tribunais do Brasil têm que se comportar da mesma forma que os tribunais americanos. É uma afirmação que não tem nenhuma base lógica. Né? Não tem. Por quê? Porque há vários tratados que não são assinados por todos os países, são assinados pelos países que compartilham daquele objetivo. É assim que funcionam as coisas. Agora, o mais interessante é ver que uma posição como essa vem da turma do amor, que deveriam ser os primeiros a aplaudir uma corte internacional, que funciona como tribunal de último recurso. É assim que o TPI funciona, o Tribunal Penal Internacional. É o tribunal de último recurso contra crimes graves, genocídio, crimes contra a humanidade. Como é que alguém pode ser contra isso? Pois é. Mudança... É porque, Mota... Vai lá. Rapidinho, Daniel. É porque é justamente aquilo. É porque agora o TPI tá prejudicando, tá perseguindo os amigos. É o Putin, é o Nicolás Maduro, é o Daniel Ortega. Porque até então estava tudo bem. Agora, é bom lembrar e é bom frisar que são 123 países que integram, que aderiram ao TPI. 123. E tem potência nuclear. E tem França, tem Reino Unido, tem Alemanha, tem Canadá, tem muita sociedade desenvolvida lá. Tem muito país desenvolvido que realmente privilegia isso. Então, assim, é um absurdo se considerar você sair desse sistema por uma questão de conveniência política, sei lá, partidária. Eu não sei se o Flávio Dino estava acompanhando o programa ou mesmo se ele
acompanhou as repercussões nas redes sociais, mas a produção acabou de me informar que o ministro da Justiça disse que não há proposta para a saída do Tribunal Penal Internacional. Inclusive, ele fez uma postagem no antigo Twitter, no X, justamente tratando desse assunto, dizendo que o TPI foi incorporado ao direito brasileiro. Contudo, muitos países do mundo, inclusive os mais poderosos, não o fizeram. Enfim, dizendo que isso será alvo de muito debate, mas que não há nenhuma proposta formalizada a respeito disso. Claro que a gente vai continuar acompanhando as manifestações do governo federal em relação a isso. Quer só fazer algum tipo de complemento, Dantas? Não, só de considerar já está errado.